Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Arquitetura e Design. E no programa dessa semana nós vamos falar sobre a importância da história na criação. Na última semana nós conversamos com a professora Camille Pezzini, que publicou um artigo numa revista aqui de Cascavel, a revista Inove-se, que justamente ela fala sobre isso, da criação e da importância da história. E a gente trouxe ela aqui para o estúdio. Seja muito bem-vinda, Camila. Cris. E parabéns pelo artigo, muito lindo, eu gostei muito. Que bom. E conta pra gente como é que foi você trabalhar com essa matéria, né? O que você fala realmente nela e da importância da criação. Cris, então, antes de falar da matéria, eu quero falar um pouquinho da revista. É uma revista digital, online. Ela é fruto do portal C9Arc, é uma idealização do professor Lori Kriesel. E é um portal que traz diversas matérias a respeito da arquitetura, tendências, design, e é um portal colaborativo, né? Então tem diversas pessoas da nossa área que participam, escrevendo matérias, artigos, posts, e aí é o que deixa o site bem legal, bem diversificado, né? Nós temos vários acadêmicos participando, profissionais, inclusive acadêmicos aqui dos cursos da FAG. E o teu artigo? O artigo foi escrito sobre inspiração, criação, né? Da onde o arquiteto, designer de interiores ou qualquer outra pessoa que precisa criar algo tira inspiração, né? Qual é a principal fonte de inspirações que a gente deve buscar, deve ter? Qual que é a tua? Cris, são várias, né? Mas no artigo a gente fala justamente sobre o uso da história, que a gente tem que estudar a história, sim, desde lá dos primórdios, desde a pré-história até os dias atuais, e compreender como é que o mundo está evoluindo, como é que a sociedade reflete ou fala a respeito de algum contexto, né, histórico, social. A gente está vivendo aí uma época de muitas manifestações, como é que isso vai influenciar nas nossas criações? Influencia, não influencia? Influencia Então, muito, né? Então o artigo fala justamente sobre isso, né? Buscar inspirações no uso da história do mundo de maneira geral. Muito bacana. Como a gente falou no começo, a gente vai falar muito aqui sobre a história, né? Da importância de estudar a história. Isso. Você é professora em arquitetura, design de interiores e também publicidade, né? Eu vejo essas três disciplinas, esses três cursos, desculpa, como grandes criadores. Sim. E por que Sim. como que você trabalha a história com eles, com a criação? Dentro de publicidade eu tenho trabalhado somente a disciplina de História das Artes, em arquitetura e design, além dessas disciplinas, outras disciplinas. Porque eu, arquiteta, falando de História das Artes para publicidade, por exemplo, né? A ideia é justamente essa, ter a história como instrumento de criação, né, como um dos vários instrumentos de criação, e mostrar para eles a importância disso. Então, quando que a gente começa a falar de história e por que a história na criação? Hoje a gente vive num cenário que a gente tem acesso a muitas coisas o tempo inteiro, devido às redes sociais, internet. Então, os nossos acadêmicos de hoje acreditam assim num romantismo de que para criar, eu preciso sentar e me inspirar, né? E eles acreditam que essa inspiração é intuitiva, que ela acontece num piscar de olhos. E não é bem assim. As inspirações vêm de um repertório, né? De uma bagagem de vida, né? Desde viagens, muita leitura. Até mesmo o seriado pode trazer inspirações para a criação. Então, a gente tem que ter esse repertório. E aí, essa noção de que eu vou criar sem ter repertório nenhum, não existe, né? É uma noção romântica, como a gente fala. E aí, a gente nota uma carência filosófica muito grande nas criações, né? E uma criação tem que ter um embasamento, tem que ter um conceito muito grande e muito forte. Então, a história vem justamente para suprir isso, né? Essa carência filosófica começou lá na época da Bauhaus, né? Um movimento artístico que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial,
E aí, então, comprovadamente, na matriz dessa escola de artes, não tinha o estudo de história, né? Eles estavam passando por um movimento social que era a Segunda Guerra, doloroso e que ninguém queria lembrar. Então, Walter Gropius, na criação dessa escola, falava, não, vamos deixar a história de lado, não vamos lembrar desses momentos tristes, e foi aí que começou, então, essa questão de que a história não é importante. Com o passar do tempo, a gente viu que não é bem assim. A história é importante sim, né? Para a gente compreender como é que a gente reage a tudo que acontece no nosso mundo. E no mundo vão acontecer coisas diferentes, dependendo do contexto social, do tempo que está vivendo. Então, o que acontece aqui no Brasil é diferente do que acontece na Europa, por exemplo, ou o que acontece em Cascavel é diferente do que acontece em São Paulo. Então, a gente tem que compreender a essência daquilo que a gente está vivenciando, né? Um contexto individual, histórico, social e questão de tempo também, né? Então, o que acontece hoje em Cascavel, por exemplo, é muito diferente do que aconteceu há 20 anos atrás e é muito diferente do que vai acontecer daqui 20 anos. Então, essa é a importância de a gente compreender. E aí, todo criador que sabe que o processo de criação é um processo racional e não um processo intuitivo, deve sim buscar a história para compreender como é que é feita as criações, da onde que surgem as criações, para daí utilizar esses conceitos na sua própria criação. Eu concordo com você, né? Não basta só participar também de oficinas, tem que ter essa bagagem mesmo de muita leitura e uma bagagem cultural Exatamente. grande para conseguir escrever bem e criar, né? Exatamente. Com sucesso. Exatamente. E Camila, você pretende escrever mais matérias? Com certeza. Gostou? Com certeza, gostei, me senti muito honrada, muito feliz pela matéria ter sido escolhida para a capa da revista. Inclusive, né? Inclusive. A minha próxima matéria vai ser um pouquinho mais voltada para a área de design de interiores e arquitetura. Então, eu pretendo falar sobre o projeto de interiores como partido ou como ponto de início da criação do projeto de arquitetura. Ótimo, ótimo. E a gente espera você de novo, tá? Vamos que foi um conversar a prazer tê-la aqui respeito. novamente, compartilhando aí um pouquinho da tua experiência como escritora e na aula de história. Muito obrigada, Obrigada a Cris. você, Camila. E eu espero que vocês tenham gostado aqui da entrevista com a Camila Pezzini. Acessem o site, o portal da revista Inova-se e confira a matéria dela. Nós nos vemos numa próxima edição com um novo tema e um novo convidado. Até lá! Tchau!